Olá, estamos de volta mais uma vez. Planos que Transformam, o podcast que é um oferecimento da Genius Plan, com o objetivo de tratarmos esse assunto tão importante para toda a sociedade, que é falar sobre inclusão, sobre atendimento, sobre o estudante da educação especial dentro da escola. Hoje a gente tem um tema muito legal, muito importante e que, apesar de não ser o primeiro episódio, ele talvez seja um ponto base aqui para nós discutirmos, que é como é que nós criamos laços? Como é que nós criamos laços entre a escola, professor, família? Eu acho importante a gente abordar esse assunto. E aí, para a gente começar falando sobre isso, eu tenho percebido, conversando com as pessoas, que assim, existe um ponto chamado gatilho. Toda criança neurodivergente, ela tem um gatilho. Nós podemos afirmar isso? E aí o ponto é, como é que a gente identifica esse gatilho e qual é a importância desse gatilho? Doutora, você puder falar um pouco sobre isso? Aí você está falando da gente como é que você vai fazer o manejo de uma crise, né, que é comportamental da criança na escola. Sim. Então, isso não acontece só na pessoa, né, na criança no espectro autista, porque todo mundo acha que é só a criança autista que faz. Não. Crianças com deficiência intelectual, né, crianças com alguns distúrbios sensoriais sem nenhum outro comprometimento, e até mesmo as crianças típicas também. E nós temos 2 tipos de crise. Então, o que que são essas crises? É quando a criança fica nervosa, ela grita, ela pode bater, ela pode se jogar, ela pode ser agressiva com o outro, ela pode ser agressiva com ela mesma. Então, tem várias formas dela demonstrar essa crise. Mas o que que nós chamamos de gatilho ou de antecedente? É o que provoca isso na criança. Ninguém sai de um ponto zero, que é um ponto de equilíbrio, né, de uma homeostase interna tranquila, para um ponto de uma agitação, de uma agressividade. Então, de 0 a 100 não é assim, de repente eu cheguei. Então, entender isso, o que que leva a esse comportamento, que é o gatilho, é a situação antecedente. O que que provoca? Isso a criança vai nos dando sinal, como se ela estivesse falando assim: "Ó, eu tô indo, eu tô ficando nervosa, ó, eu tô ficando, eu tô saindo verde, tô chegando no amarelo, daqui a pouco eu chego no vermelho". Então entender isso, porque quando você já tem que manusear a crise, ela é mais difícil. Dependendo da intensidade, ela precisa até de técnicas bem complexas de contenção inclusive, né, para que essa criança não se machuque. Para você, cuidar da integridade física dessa criança autista, você precisa saber técnicas de contenção. E aí é uma discussão bem à parte, porque nós estamos falando de uma criança que está na escola. Então, mas vamos pensar nas crianças com crises menores, né, que a escola dá conta de trabalhar. Então você tem uma crise por um problema do ambiente, ou barulho, ou muita gente, ou frio demais, ou calor demais. Então é algo sensorial que incomoda, que provoca um desconforto interno, a criança não sabe lidar com isso, e aí ela entra em crise. Esse é um tipo de crise. Felizmente, ela é menos frequente. Todo mundo acha que ela é mais frequente, não é não. A crise comportamental é mais frequente. E a crise comportamental, ela é mais fácil da gente lidar com ela, porque eu gerenciar o quê? A frustração daquela criança. Algo que incomodou, que frustrou, que ele não gostou. E quem que vai nos ajudar a entender esse antecedente? Porque descobrir isso é muito difícil. É a ligação da família com a escola. E onde que a clínica entra? Porque geralmente, somos nós da clínica, ou o psicólogo, né, ou o pedagogo, ou o médico, que alerta a família para isso. Seu menino não vai sair de um ponto zero para um ponto 100 de uma vez. Então entender isso, o que que provoca. Então se eu já sei que é barulho demais, que tira a criança desse desconforto, eu estou na escola. Períodos de festas, por exemplo, que às vezes a escola dá Sim. muito barulho de gente, música muito alta. Eu já sei que isso vai provocar. Ou eu mantenho essa criança num lugar com menos barulho, ou eu trabalho com ele o quê? O abafador de ruído. Então é entender isso que a gente pode ajudar, né, a fortalecer esse vínculo e trabalhar também, acho que a clínica tem esse papel, de trabalhar com a família, no sentido que a escola é aliada. A escola está do lado de todo mundo. A escola também, não é, como professor, ela quer
que o menino vá bem, que aquela criança aprenda, né, e que aquela criança fique bem naquele ambiente, né. Nos 3, um não é contra o outro, pelo contrário, unir forças. E a clínica também fortalece essa família, porque a família fica muito enfraquecida, ela fica muito fragilizada. "Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o suficiente?". Então a gente também tem que fortalecer essa mãe, por isso que a gente fala mãe, porque já não é a que mais Claro. vai, né, de que sim, ela está sendo uma boa mãe e que ela é uma mãe suficiente para aquele menino, né, ela dá conta daquela criança, apesar de ter suas dificuldades. Ô João, dentro disso que a doutora falou, eh, como é que isso acontece hoje na prática na escola? No cenário ideal, a gente está falando que, depois que foi feito esse primeiro acompanhamento com seja na clínica, seja com o médico, identificou-se esse gatilho, essa realidade de que essa forma dessa criança que, assim, tudo que nós queremos aqui é evitar que a criança desregule. Uhum. Todo mundo ninguém quer que a criança tenha um episódio de desregular. Agora, toda família chega dizendo para a escola, para o professor, falou: "Ó, o meu isso aqui para o meu filho é um problema". Como é que é essa realidade dentro da escola hoje? Então, é tudo muito relativo. Tem famílias que já no momento da matrícula trazem para a escola todo o acompanhamento profissional, trazem um relatório do médico, um relatório da fono, um relatório do terapeuta ocupacional, de todos os profissionais que acompanham essa criança. Quando esse relatório chega na escola, a escola já se prepara para o atendimento dessa criança. Então, quando há essa harmonia entre clínica, família e escola, a família entende que a escola é aliada. Sim, flui. E aí flui, muito bem. Só que isso não é o que acontece na maioria dos casos. A família leva para a escola apenas o que ela julga importante. E a escola vai descobrir que o menino tem crise na hora da crise. Então, na hora que o menino dá a primeira crise, que a escola entende o quadro do menino e vê que o menino tem aí episódios de crise. E a escola por si só que tem que descobrir o que é o gatilho dessa crise. Então, nas formações a gente fala muito, olha, vocês precisam observar o que gera essa crise. Alguns autores vão chamar isso de pré-crise. Então, a gente tem que evitar que a criança chegue na crise propriamente dita, porque aí perde-se o controle. Dependendo da crise, o professor não pode conter a criança. Porque o professor tem uma questão muito, cara, que ainda mais hoje no país que a gente está. Se alguém filma esse professor tentando conter essa criança fora de contexto, esse professor É uma imagem forte. é uma imagem forte, É uma e a gente já tem nas redes sociais, a e gente tem descontextualizada, ela vira um crime. vira um crime. E a gente já tem nas redes sociais muita gente pegando vídeo de professores, às vezes tentando conter crises e desvirtuando o que aconteceu ali. Que ali geralmente a pessoa filma o menino no ápice da crise. A pessoa não filma desde o início, como que a crise começou, entendeu? Então, o professor com o tempo ele consegue identificar, por exemplo, a criança começou a ficar muito agitada, a criança começou a mexer demais. Ah, esse é o momento de agir. Agora a pergunta é: de que forma que eu vou agir se a família não trouxe para mim as estratégias que às vezes o terapeuta trabalhou na sessão dele, que era para a família usar em casa e posteriormente passar essa estratégia para a escola. Se não acontece essa harmonia de informações, a escola não sabe o que fazer, entendeu? Aí vai para aquele negócio: "Vou chamar o pai", porque não tem outro jeito, tem que Porque chamar o pai. na verdade esse manejo é da família. A gente tem que controlar a criança em casa, né, como qualquer criança, você educa a sua criança em Claro. casa para ela se comportar nos ambientes. Então é a mesma coisa. A escola não é a escola que vai mudar o comportamento da criança, é a família. A escola vai ser um auxiliar. Quer dizer, se a família faz desse jeito, eu como escola vou fazer do mesmo jeito. E esse aspecto que o João falou, de ver o que está acontecendo fora de contexto, porque você está gravando um adulto com uma criança, Sim. que tá vendo que o menino ficou daquele jeito, É o uma adulto imagem é uma agrediu. imagem forte, É uma é uma imagem imagem forte. forte. E mais uma vez, hoje nós estamos caminhando para uma realidade que as escolas vão ter que começar a pensar em equipes de manejo de crise e em protocolos de manejo. Por quê? Porque é isso aí, qualquer pessoa, por exemplo, eu pego numa criança, eu vou conter uma criança. Se a criança está lá se batendo, ela está se batendo, ou batendo a cabeça, o professor vai ficar olhando aquilo de braço cruzado? É impossível um ser adulto
fazer um negócio desse. Aí eu vou pegar. Mas mesmo para o corpo clínico o corpo docente da escola e para os alunos e para os demais funcionários, o que é que essa população, essa comunidade escolar vai entender desse manejo e vai falar lá na comunidade, na realidade dela. Sim. Como é que esse assunto vai chegar? Então, se a gente não trabalha isso, inclusive com o porteiro, com a cantineira, com todo mundo, os outros professores, os alunos, o que eu estou vendo? O que está sendo feito ali? Então, esse trabalho não é só do manejar a criança. Então, por exemplo, eu vou tirar a criança da sala de aula. Será que eu consigo tirar essa criança da sala de aula? Nós tivemos um aluno agora há pouco tempo, um menino de 10 anos, do meu tamanho, e começou a ficar extremamente agressivo e tentaram tirar a criança da sala. Quem vai pegar esse menino no colo? Então esse menino foi praticamente arrastado. Não era muito mais fácil tirar as outras crianças? Então a escola ela tem que se preparar. Numa situação de crise, quem que vai abordar a crise? Porque quem começar a abordar tem que terminar. Porque eu estou lá fazendo, o João quer me ajudar, começa tudo de novo. Você reinicia o Entendi, processo. entendi. Então, tá vendo? São várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas sabe o que eu percebi aqui, só dessa primeira parte da conversa? Tá muito pesado para o professor, Sim, Uhum. tá muito pesado. Porque, eh, a família chegar na escola, por qualquer que seja o motivo, né, ou ela não tem a informação, ou ela não quis compartilhar a informação, mas o professor não tem o conhecimento do que gera gatilho, e ele demora e ele precisa perceber aquilo. Primeiro, a gente está falando de algo que demora um tempo. não, e um professor que está dando aula É, para um monte de menino, exatamente. que o olhar dele está difuso, como Exatamente. é que ele vai perceber Então, isso? assim, aí você joga para o professor uma responsabilidade de perceber isso em uma criança, e você igual, por exemplo, essa situação que a doutora trouxe da criação de equipes para que se evite isso com protocolos, que eu acho que é uma ideia incrível, mas acho que a gente está um pouco longe disso ainda, Muito longe. por questão de treinamento. Porque se a família não tá muitas vezes compartilhando aquilo que gera um gatilho, quanto mais, uma execução ou um acompanhamento de um protocolo que muitas vezes gera imagens fortes, que descontextualizadas, elas expõem muito o professor a julgamentos de internet, que matam, porque aquilo você olha aquilo, o professor vira um vilão, mas aí quando você ouve o professor, ele sai do episódio de vilão e vira o refém, mas aí nessa uma semana aí a vida dele já virou de cabeça para baixo, e talvez ele não vai conseguir retornar à atividade dele normalmente, de uma maneira natural. Dentro desse contexto, como é que a gente fortalece o professor? Ou não sei se a palavra é fortalecer, ou se a palavra é como é que a gente dá autonomia a esse professor para que ele se sinta capaz de realizar todas essas coisas dentro de todas as outras demandas que ele tem dentro da sala de aula. Como é que a gente faz isso, João? Eu acho que Nossa, aí é a liderança, Flávio, né? é liderança, Liderança. formação contínua e continuada. Primeiro, a famosa gestão democrática, né, que a gente tem dentro da escola, todo mundo tem que estar coeso. A equipe gestora, a equipe docente, a cantineira, o porteiro, o auxiliar de serviços gerais, toda a escola tem que estar coesa para atender essas crianças, porque a tendência agora é que nós tenhamos mais e mais crianças com quadros de crise dentro do ambiente escolar. E a gente tem que tomar cuidado com o quadro de crise, e a doutora vai poder falar melhor sobre isso, que a gente não pode ceder à crise. Então o professor ele enfrenta uma luta ainda maior, porque ele não pode ceder à crise. Então ele tem que descobrir o gatilho da crise, ele tem que agir sobre aquele gatilho antes que a crise aconteça, e ele não pode ao mesmo tempo ceder, porque às vezes o gatilho da crise, por exemplo, o menino pediu para colorir de vermelho, o professor falou que não, que aquela figura ali tem que colorir de azul, mas ele quer porque quer colorir de vermelho. E aí essa vontade de colorir de vermelho gera uma crise, entendeu? Se eu vou lá e deixo ele colorir de vermelho na hora que a crise estourou, todas as vezes que ele quiser alguma coisa, ele sabe que se ele fizer a crise, ele vai ganhar. Então a gente tem por isso que é essa importância da família e a escola. Por isso, porque a família já vai ter estratégias ou não, tá?
É. Eu tô pensando numa família que vai ter estratégia, mas ela pode não ter, Que vai entendeu? entender o que a gente Que vai orienta. entender, que vai fazer tudo que o médico mandou. Geralmente existe essa família, mas suponhamos que a família saiba conter a crise dentro de casa do menino, que ela não ceda. Se ela não ceder, o nosso manejo em sala de aula é mais fácil. Agora, geralmente, o que a gente percebe? A crise em casa, ela é resolvida com os pais dando para a criança o que ela quer, o que gerou aquela crise. Porque pode ser algo físico mesmo, ela quer alguma coisa física, pode ser algo que ela quer fazer, ou pode ser algo que ela não quer fazer. Entendeu? Por isso que a gente às vezes fala, novamente eu deixo essa fala para a doutora Amin, que existe um limiar muito mais aqui, uma linha muito tênue entre o que é uma crise mesmo comportamental e o que a criança tá, o que a gente chamaria hoje de birra. Existe uma linha muito tênue que o professor precisa saber distinguir também. Porque o que acontece? O comportamento ele é fortalecido. Então, todas as vezes, entrei numa crise, consegui o que eu quero, todas as vezes que eu quiser aquilo, eu vou entrar numa crise de novo. Então, a escola não pode ceder, E nem os pais e em nem os casa. pais podem ceder em casa, porque se algum dos dois elos cedem, fica difícil. Eu tenho um caso que isso não acontece, eu acho muito doido. Porque em casa, a criança tem uma crise atrás da outra, e a mãe sempre cede. Mas chega na escola, o professor conseguiu, não ceder. Então o que aconteceu? A criança não tem crise na escola. É muito raro a criança ter crise na escola, porque ela sabe que mesmo que ela tenha crise, não vai funcionar. Uma crise mais leve ou outra sempre acontece, mas no geral não acontecem crises tão fortes igual em casa. Mas isso porque o professor teve o manejo certo. Eu estou falando de um professor de escola especial, Sim. que o povo quer fechar. Então eu estou falando de um professor que trabalha, por exemplo, no MAPAI. Ele conseguiu ter o manejo, porque ele trabalha no MAPAI, ele tem informação para isso, que é uma escola especial. Então, dentro da escola, ele teve o manejo. A família não conseguiu reproduzir em casa, mas vale lembrar, ele trabalha numa escola especial. Dentro da escola especial, ele recebe formação todos os dias, mensalmente. Ele tem sempre alguém do lado orientando como que ele vai manejar o comportamento dessa criança enquanto ele ensina. Porque ele não vai parar de ensinar para manejar comportamento. Por isso que eu falo, a inclusão é para todos. Então, a Amin trouxe um exemplo que eu acho muito válido. Na hora da crise, eu tenho que tirar o menino que está tendo crise do ambiente? Às vezes não. Às vezes eu vou se eu sei que o menino é grande, o menino às vezes Ele já está muito já está muito agressivo, eu já combino com a turma. Já deixo claro, quando fulano começar a ter uma crise mais grave, a gente pega essas crianças e leva para a biblioteca, leva para Vai o ser menos pátio. traumático. Vai ser menos traumático para as crianças. Eu preservo as crianças, o resto da sala, preservo o aluno. Porque eu tenho que preservar os dois lados, a criança e o aluno que está em crise. Então, como que isso vai funcionar? Porque para o professor é pesado. Como que eu deixo isso mais leve para o professor? Formação contínua ou continuada, isso é importante, que é o que a gente costuma fazer. A gente vai nas escolas, observa o que está acontecendo e aí a gente traz estratégias para funcionar com aquele ambiente, porque as estratégias elas são generalizadas, então ela vai funcionar de uma forma diferente em cada ambiente e de uma forma diferente para cada criança. Mas precisa de formação, eu preciso ensinar esse professor como que ele lida com isso. E ele tem que falar para o professor também, Cristiano, que chegou num ponto não é dele e ele não tem que sofrer. Eu falo muito uma frase que às vezes fica pesada, mas eu falo muito para os professores na hora que eles às vezes trazem situações que fogem do escopo deles. Eu falo desse jeito, isso não é um problema seu. Aí você fala: "Como assim, João?" Já extrapolou a sua responsabilidade, já passou da sua alçada. Então, passou da sua responsabilidade, da sua alçada, não é problema seu, problema de quem? Da família. porque isso angustia, isso está adoecendo os professores. Porque o professor, ele quer ensinar, né. É, E o João eu posso só o claro. João deu um exemplo, a história lá, o menino está na sala de aula, esqueça criança típica, criança com deficiência, isso é a mesma coisa que eu vou falar. Tem o comando, você tem que colorir, por exemplo, o lápis mais grosso de verde, aí o menino quer colorir de vermelho. E aí a gente fala assim: "Não, é verde". Mas o que nós temos que fazer, tanto em casa quanto na escola? Acolher o sentimento da criança, né. Primeiro que a criança não tem essa sensibilidade. Então o que eu tenho que dizer assim: eu sei que você quer colorir de vermelho, eu sei, mas a regra é verde". Mas eu quero vermelho". "Eu sei que você quer o vermelho, mas a regra é o verde". E ficar
ele de lá e eu de cá. Porque quando a gente faz isso, você dá à criança a oportunidade de lidar com a frustração. Porque isso quer dizer o quê? É que ou eu quero algo ou eu quero evitar algo. E se eu não consigo, eu fico frustrado, eu fico decepcionado, eu fico impotente. São vários sentimentos e nós adultos precisamos identificar isso. E isso aí é o início. Se eu consigo segurar aqui, nem quando eu falo assim, não, você tem colete vermelho, porque é a regra, porque eu sou professora, porque eu sou o pai, entendeu? Se vai por esse viés, não dá certo. Então, assim, eu sei que você quer, é o seu desejo, mas não é o que é para fazer. Então, toda crise, ela bate de frente com o quê? Com o desejo do outro. E eu tenho que ensinar para quê? O que é isso que todo mundo fala assim, baixo limiar à frustração? As crianças não estão aprendendo que eu faço o que eu preciso fazer, não o que eu quero fazer. Sim. Por que a criança precisa aprender isso? Porque na vida adulta eu preciso disso, né? Então, só que a gente fala isso e todo mundo fala assim, a escola fala, mas eu faço isso. Não, faz a mesma, mas fala tanto e floreia tanto que a criança se perde. Então, é uma repetição. Eu sei que você não quer, eu entendo que você ficou frustrado, mas tem que fazer. Se a gente consegue ficar nesse e se a criança está nervosa, é a mesma coisa. Eu sei que você não tá bem, eu sei que você não quer, mas é assim mesmo. Por isso que a gente falou, eu estou começando, eu estou lá falando, 30 minutos falando isso na cabeça do menino e o menino lá agitado. Aí o João fica com pena de mim e vai me ajudar. Ele apagou esses 30 minutos e vai começar. É como se a criança começasse. Agora é fácil, se ele ficar com o menino gritando na sua cabeça 40 minutos, eu sei lá assim, eu sei que você não quer, mas eu sei que é difícil, mas isso funciona. E é tão simples. E as famosas birras de antigamente, né, que todo Uhum. mundo falava. O que que é quando a gente chama, né, antigamente que a criança dava birra? Quem tem filho pequeno? Eu quero uma coisa, a mamãe não me dá, eu dou a birra. Sim. E aí eu não posso ceder. Porque se eu cedo, às vezes a mãe vai lá, aguenta. Depois cede, ela está ensinando para a criança. Esse é o caminho. E cedeu uma vez já era. Acabou. Sim. Comportamento bom, eles demoram para aprender. Vai, Mas do inadequado, o inadequado é uma vez só, É. um segundo. Agora, olha só, dentro dessa. Continuando, a gente está falando da criação de laços e de melhoria de comunicação entre escola e família, basicamente. E aí, um documento que eu acho super importante a gente abordar, que é um documento que ele tem um viés técnico, ele tem um viés pedagógico, ele tem um viés de comunicação e ele pode ser usado para se criar laços, né? Porque a partir do momento que essa comunicação ela é fluida, o laço é criado. Agora, quando a comunicação não existe, não tem como criar laço, porque você tem situação, eu acho que está abandonado. É de um lado falando que o meu filho está abandonado e do outro lado dizendo que a família não dá o acompanhamento que aquela criança necessita, não é? Então a gente tem um documento chamado PEI, PDI, tem mais um outro nome que eu esqueci. E na verdade, a gente está falando basicamente do mesmo documento, e que em lugares do país chamam de forma diferente. Primeiro, eu queria que você trouxesse as definições desses documentos, se você é a pessoa para fazer isso. E depois eu queria que a gente entrasse um pouco para discutir como é que esse documento pode funcionar como esse elo de ligação e de uma comunicação assertiva para que nós tenhamos ali um documento que, compartilhado com a família, ele dê a segurança para a família de que o meu filho está sendo respeitado na atipicidade da individualidade dele, e a família e a escola, do outro lado, tenha a parte que compete à família dentro de um PEI, ela está sendo executada. Ou seja, o planejamento para a melhora, para a aprendizagem, ele está sendo colocado em prática. Vocês me ajudam nisso? Vamos lá. Bom, PEI/PDI é um termo que vai surgir no parecer 50, que vai falar do autismo. Nos outros documentos, ele não aparece com esse nome, com essa sigla não, entendeu. Mas o PEI é um plano de ensino individualizado. O que isso quer dizer? Cada aluno da educação especial, é bom deixar isso bem claro, cada aluno público da educação especial tem direito de ter esse documento desenvolvido. Para que esse documento seja desenvolvido, é necessário que um laudo médico seja apresentado. A criança é público, né, da educação especial, ela tem direito à montagem de um PEI. O PEI vai trazer todas as informações da vida Na dessa verdade, sim, criança. o laudo precisa ser apresentado, mas o laudo não é obrigatório para a construção do PEI, né? Não. O laudo, na verdade, o laudo é um resguardo para a escola.
Porque geralmente, por mais que a gente saiba, tem uma normativa 04 do MEC, que diz que o atendimento educacional especializado para criança da educação especial não necessita de um laudo. Tem um decreto que saiu esse mês que a gente está gravando esse podcast, agora em outubro, né, de 2025, um decreto 12.684. O número pode estar errado porque ele é novo, mas o decreto que saiu aí falando da educação especial, né, um plano de educação especial. Se tiver errado, a gente coloca. Coloca lá Coloca tá? o número correto do Vamos, decreto. vamos deixar aí Isso aí, para a equipe isso aí. técnica. Bom, o decreto diz o seguinte, que não precisa do laudo também. É uma coisa que vem nesse decreto. Não precisa de um laudo para a gente dar o atendimento educacional especializado para a criança. Mas a construção do PDI, ela se torna mais eficaz e mais eficiente se eu tenho o embasamento médico, o que essa criança tem, qual o acompanhamento que ela tem, como é que foi a avaliação de desenvolvimento dela, que isso é importante, porque o desenvolvimento da criança vai impactar significativamente no aprendizado. Vou dar um exemplo bem claro, ó, quando a gente faz o plano de ensino individualizado, que é o PEI, ou o plano de desenvolvimento individualizado, PDI. Os dois é a mesma coisa, tá? Vai mudar quando eu estiver falando do PAEE, por exemplo, que é o plano de atendimento educacional especializado, que é da sala de recurso. Sim. É responsabilidade do professor de sala de recurso. Esse não é responsabilidade, por exemplo, da coordenação em consonância com todos os outros profissionais que estão envolvidos com o atendimento dessa criança. Então, no PEI eu vou ter a visão do médico, a visão do terapeuta ocupacional, a visão do fonoaudiólogo, a visão do psicopedagogo, a visão da família e a visão da escola. Ou seja, eu tenho um panorama geral desse menino. E com o exemplo que eu estava dando, por exemplo, desenvolvimento dessa criança. O fono vai me falar com que idade que esse menino aprendeu a falar. Ele tem algum transtorno de linguagem? Ele teve algum atraso na fala? Se ele teve um atraso na fala, ele está lendo? Não. Esse atraso na fala pode ser o motivo dele não estar lendo. Entendeu? O professor sabendo disso, o professor sabe, olha, eu vou precisar adaptar porque a leitura dele está atrasada, então eu vou ter que dar uma aula para ele, enquanto os outros alunos às vezes estão fazendo uma atividade que tem que ler um texto de um parágrafo, com ele eu vou trabalhar uma atividade de frase. Vou pedir para ele reconhecer os elementos da frase ainda, porque a leitura dele não está boa. Então, o documento ele vai trazer para mim um raio-x desse aluno. Então, tanto o PEI/PDI, ele traz para a gente um raio-x desse aluno público da educação especial. Que então eu vou ter ali em mãos como que está o desempenho desse menino, por isso que ele precisa ser um documento vivo. E a gente vê que quem faz as leis não sabe da prática, não sabe o que a gente vive. Quando você Ele é um fala ponto complexo, hein? que você não precisa do laudo, ok, mas o professor também não pode dar diagnóstico. Como que o professor vai falar que aquele aluno tem uma deficiência intelectual e colocá-lo no atendimento, né, se ele não pode dar diagnóstico? Também, ao mesmo tempo que você não precisa do laudo, você precisa. Porque ele não sabe fazer diagnóstico. E aquela criança que não aprendendo a ler, ela pode não estar aprendendo a ler, às vezes porque ela não está escutando direito. Às vezes ela não é totalmente surda, mas às vezes ela tem uma perda auditiva que dificulta a compreensão da fala, que dificulta a compreensão, tá vendo? Não tem como separar esses 3, escola, família e clínica, Sim. E o né. PEI traz isso muito muito conectado, entendeu? Se for um PEI bem feito, vamos começar por aí. Se for um PEI bem desenvolvido, demora muito porque pra fazer. demora tempo para ele ficar bom, Vamos lá. O que é demorar? Aliás, não vamos por esse lado. O que é um tempo adequado? Não tem, nós não podemos dizer que há um tempo certo ou errado para a construção de um PEI, É, né? é. Mas o que é um tempo adequado? Porque assim, um PEI pode ser construído em 5 minutos, talvez não seja a melhor situação, mas ele precisa demorar 3 meses? Então, assim, nós conseguimos gerar uma definição para isso ou sequer dá para gerar uma definição? Então, novamente é uma Depende. pergunta objetiva para algo muito subjetivo, entendeu? O que acontece? O PEI pode ser elaborado se eu tiver todas as informações em mãos rapidamente. Rapidamente quanto tempo? Não sei, rapidamente, Sim. ok? Vai ser do tempo que a professora vai ter, né. Quem Vai depender de N fatores. Por quê? Porque para elaborar o PEI, por exemplo, eu faço uma entrevista de anamnese com os pais. Isso pode ser rápido, eu posso ligar para o pai hoje, o pai fala: "Estou indo na escola, fiz a entrevista de anamnese". Se nessa entrevista de anamnese com os pais ele me trouxer todas as informações que eu preciso, como assim? Laudo médico, relatório de todos os profissionais que acompanham essa criança, metade do meu PEI tá pronto. Sim.
entendeu? O problema é, que dia que esse pai pode ir lá na escola para me atender? Porque geralmente esse pai trabalha, a mãe também, né? Os deles trabalham, o menino fica na escola às vezes no tempo integral, ou quando não fica no tempo integral, fica um período na escola e outro período no outro lugar, porque os pais estão trabalhando. Então, quando que eu vou conseguir falar com esse pai? Quando que esse pai vai poder ir na escola para fazer uma entrevista de anamnese E comigo? qual que vai ser o seu horário dentro da escola para você fazer isso? Você tá na sala de aula? E aí Sim, tem isso, porque eu também preciso dar aula. eu tenho que dar aula, que momento que eu vou poder. Aí o povo fala, o supervisor que coordena. Tá, é o coordenador que coordena mesmo, o supervisor pedagógico, coordenador pedagógico. Porém, ele não tá por conta de fazer entrevista. Sim. Ele tem que fazer as outras coisas da escola. E a entrevista nunca é rápida. E nunca é rápida, porque ainda mais se for. Isso aqui é juízo de valor, tá? Ainda mais se for mulher. Porque ela conta desde o dia que ela engravidou até a idade que o menino tá ali, entendeu? Porque mãe entende isso. Eu faço muita entrevista de anamnese com o pai. Ela entende que é necessário. Ela Ela entende que entende. é necessário. Ela entende que é muito importante. O pai, por exemplo, o pai é mais difícil ainda fazer entrevista. Como que foi o desenvolvimento dele? Não sei, pergunta pra fulano. É sempre assim. Espera aí que eu vou ligar pra. Quando eles não falam pra gente, eu já passei por isso, viu a experiência. Como é que foi o período de gravidez do seu filho? Uai, eu não sei. Espera aí, deixa eu ligar pra minha esposa. E tipo, ele tá lá porque a esposa não podia ir. Aí ele vai ligar pra esposa pra saber. Então tudo depende. É o sim e não, talvez. E na consulta, às vezes, o pai vai, ele põe ou o áudio da mãe, ou ele põe a mãe em videochamada. Não sou lógico que não é. Não é generalizado, tá ok? Mas assim, por isso que eu tô te falando que depende. Se eu tiver todas as informações em mãos, é rápido. Entendeu? É rápido. Tipo aí, 3, 4 horas eu consigo deixar ele pronto. Por que eu falo 3, 4 horas? Porque o professor não tem tempo direto, entendeu? Sim. Eu vou fazer um pouquinho aqui, aí alguém me chama. Eu faço mais um pouquinho, alguém me chama. Só que se você pegar a construção toda, ele não nasce naquele momento que eu produzo o documento. Aquele momento que eu produzo o documento, que lá é o produto. O produto pode sair rápido. Agora, o processo para a construção daquele Sim. produto, ele é moroso. Entendeu? Por quê? Porque não depende só do professor, depende da família, depende da clínica. Por isso que é importante essa conexão, essa harmonia entre eles. Tá ok? E ele é super importante porque ele vai mostrar o desenvolvimento, a evolução daquele aluno. Por isso que ele tem que ser vivo. Ou seja, ele precisa de revisões periódicas. João, qual que é a revisão ideal? Depende do desenvolvimento do aluno. Claro. Tá ok? Bimestral. Ok. Mesmo que seja para você falar, tá tudo bem. Não evoluímos muito. Vamos manter as mesmas metas. Mas para ter um registro que eu revisitei o PEI, eu vou dar uma olhada, vou falar, olha, não mudou muita coisa, não conseguimos atingir os objetivos que a gente colocou, vamos manter os mesmos objetivos. Aí você entra lá, você faz só um adendo, faz só uma observação. Manteremos os mesmos objetivos para o próximo bimestre, porque não atingimos eles neste bimestre. Mas tem que ser algo vivo para eu saber o tanto que essa criança evoluiu. Sabe? A construção ela é morosa dependendo do engajamento da família, da clínica e da escola. Se houver um engajamento, aí a gente consegue construir rápido. E aí eu vou falar uma coisa enquanto professor, é um documento chato. Pensa numa coisa chata de preencher, é o bendito do PEI. Entendeu? Então é um documento que às vezes ele demanda muito tempo do professor e ele é muito burocrático. O fato de ser um documento muito burocrático, porque tem que ter todas as informações. Se for laudo, se tiver laudo, eu tenho que ter em anexo do documento os laudos. Sim. Porque é os laudos que vão respaldar o que eu estou escrevendo ali. Por que o menino está no terceiro ano, mas com atividade de alfabetização? É o laudo médico, o acompanhamento dos profissionais que vai me dar esse respaldo. Porque ele tem uma deficiência intelectual moderada. Entendeu? Aí o laudo que vai me dizer isso. Por que eu peguei uma adaptação, terceiro ano, que ele tá, e estou dando atividade no nível de primeiro? Quem vai garantir quem vai respaldar a minha atividade? O laudo médico. Ok? Por isso que o que a doutora falou é muito importante. Não precisa, mas precisa. Sim. Entendeu? Para a gente conseguir respaldar o nosso trabalho. Não precisa, mas é necessário. Mas é necessário. Porque, são muitas, né, variáveis envolvidas aqui. Eu acho. falo que não precisa, mas assim, mas o que a gente está querendo dizer que não precisa do laudo, é dizer para o professor o quê? Ele tem o conhecimento dele, e esse saber pedagógico é suficiente para ele fazer uma análise pedagógica daquele aluno, Exatamente. né? Exatamente. Ele não precisa do laudo nesse sentido. Agora, para ele compreender muitas das dificuldades e dar nome àquelas dificuldades, aí é clínico, aí não é do professor. A gente precisa encerrar.
Mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que aqui surgiu uma oportunidade. De repente a gente precisa fazer um episódio. De repente a gente vai fazer um episódio só sobre os desafios da construção e o acompanhamento do PEI. Porque esse sentimento dessa complexidade na produção do documento e principalmente em torná-lo vivo. Porque eu uma vez estava conversando com um grupo de profissionais, eles falaram assim: nós estamos planejando fazer o PEI no último trimestre do ano. Eu falei, mas aí, Acabou o aí ano. não faz sentido, né? Acabou o ano. Porque daqui a 3 meses vai começar um novo ano e é um novo PEI, né? Mudou a série. Mas e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor. O que eu estou querendo colocar é que assim, eh, a sobrecarga ela é tão grande que eu não estou conseguindo fazer. E eu não estou fazendo, não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. E aí eu quero até trazer um ponto aqui. A gente tá falando de uma categoria de que você tem estudos aí apontando que você tem 70% dos professores tomando medicamento, fazendo uso de medicamento Sim, para conseguir executar a sua atividade. sim, E isso é um dado alarmante. sim. O que está gerando isso? Está gerando uma sobrecarga, tá gerando um excesso de trabalho com um resultado abaixo daquilo que é a minha própria expectativa. E aí você está falando de algo muito complexo do ponto de vista do professor, que é: eu estudei, me preparei, dediquei a minha vida para ensinar. Se eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo, o nome disso se chama frustração. E o professor está muito desvalorizado, houve Exatamente, muita pressão. E a gente tem que lembrar que todas as profissões dependem de professor. exatamente. A gente É já a está base. vendo que não está tendo interesse em entrar na faculdade de pedagogia. Se Isso. o professor acabar, acaba todas as Exatamente. outras profissões. E aí o que está acontecendo? Esse excesso de frustração está gerando uma série de problemas psíquicos que estão culminando num afastamento do profissional. Você vai na rede pública, você tem números cada vez maiores de profissionais que estão afastados. Hum. Isso é saudável? Não. Nós já sabemos a resposta. Não. Preciso encerrar. Espero que você tenha gostado mais uma vez de estar conosco falando desse assunto, que é um assunto tão importante. E eu vou assumir aqui um compromisso de gravarmos um episódio para falarmos especificamente sobre a construção, a elaboração e o acompanhamento do PEI. E eu acho muito importante nós falarmos do PEI sobre o ponto de vista do aluno, mas nós também falarmos sobre a importância da família estar acompanhando e fazendo a sua parte. Porque senão, se o PEI se tornar só um documento burocrático administrativo, ele é só um peso. Ele precisa gerar, propagar, proporcionar uma evolução pedagógica do estudante. Aí sim, aquilo que foi desenhado lá em cima, no Ministério da Educação, pelos profissionais, ele vai poder chegar lá na criança, lá no estudante. Eu espero que você tenha gostado, esteja conosco na continuidade desse podcast. Planos que transformam o podcast da Genius Plan. Um abraço e até mais.